Lipídios. Vamos conhecer um pouquinho sobre as propriedades físicas dos lipídios. Quando nós falamos de propriedades físicas, elas são determinadas pelo comprimento e pelo grau de insaturação da cadeia hidrocarbônica. Nessa projeção aqui, nós temos alguns ácidos gráficos para nós analisarmos e a partir dessa análise nós concluirmos sobre as propriedades físicas desses ácidos gráficos. Nós temos aqui, nessa primeira coluna, a abreviação de cada um dos ácidos. Na segunda, o nome. Na terceira, a estrutura molecular. E na quarta coluna, nós temos o ponto de fusão. Quando nós analisamos esses 4 primeiros ácidos que nós temos aqui, o láurico, o mirístico, o palmítico e o esteárico, molecularmente, eles são ácidos gráficos saturados. Por que eu estou dizendo isso? Porque a abreviatura me diz isso. Ou seja, esse zero representado aqui significa que na estrutura molecular não tem nenhuma insaturação. Sendo assim, eles são saturados. O que eu observo aqui? Que os ácidos estão aumentando o número de carbono, ou seja, a estrutura molecular ela está ficando maior. Quando eu avalio esses 4 ácidos em relação ao seu ponto de fusão, eu observo que à medida que o ácido aumenta o número de carbono, aumenta também o ponto de fusão. Isso significa o quê? Que se o ácido gráfico ele é saturado, quanto maior a sua cadeia, mais difícil é para quebrar. Porque mais força vai ter que ser exercida para que essa estrutura molecular seja rompida. Vamos analisar agora os 2 outros ácidos que nós temos. O ácido oleico e o ácido linoleico. Quando nós analisamos a sua estrutura molecular, nós vamos ver que em termos de tamanho, eles têm a mesma quantidade de carbonos. O que nós estamos observando que tem de diferença neles? Um é monoinsaturado, porque só tem uma ligação dupla, e o outro é poliinsaturado, porque ele tem 2 ligações duplas. Quando nós analisamos esses 2 ácidos e a única diferença que eles têm é a insaturação, nós vamos observar que quanto mais insaturação presente na estrutura molecular, menor é o ponto de fusão. Isso significa que mais fácil é para quebrar essa estrutura molecular. Vamos entender melhor como que isso acontece e o que essa insaturação causa nessa estrutura molecular? Para isso, nós temos essas 2 projeções. Aqui representando o ácido esteárico, aqui representando o ácido oleico. O ácido esteárico, de acordo com a estrutura molecular que eu vejo aqui, nessa representação, e aqui nós temos a representação de bolas desse mesmo ácido, nós vamos observar claramente aqui que ele é um ácido saturado. E sendo um ácido saturado, nós observamos que a estrutura molecular, ela é uma estrutura reta. Quando nós analisamos o ácido oleico aqui, nós vamos ver que ele é monoinsaturado, porque aqui nessa representação nós estamos vendo que tem uma dupla ligação aqui. E o que é interessante dessa dupla ligação é que nós estamos vendo que aonde ela ocorre, isso faz com que nesse ponto
a estrutura molecular cria uma curvatura. Ou seja, ela não é reta como o ácido saturado permite que a molécula fique. A insaturação cria na estrutura molecular uma curvatura. Mas o que isso tem a ver com todo esse assunto de propriedade física que nós estamos falando? Aqui nós temos uma estrutura molecular maior, formada agora por 5 ácidos gráficos. Estruturalmente, quando eu olho esses ácidos gráficos, eu vejo que eles são todos saturados. E nós vamos observar que para essa estrutura molecular ela se formar, foi estabelecida entre esses ácidos gráficos ligações de Van der Waals, que está sendo representada aqui, ó, por esses pontilhados em rosa. Quando nós analisamos, então, essas diversas ligações de Van der Waals que foram estabelecidas nessa estrutura molecular, nós vamos ver que isso faz com que ela tenha, por estar dessa maneira, algumas propriedades. Por exemplo, o que eu estou vendo aqui são só ácidos gráficos saturados. Então, a estrutura molecular, ela é uma estrutura saturada. Como nós vimos aqui, foi possível estabelecer várias ligações de Van der Waals. Essas ligações de Van der Waals, elas só foram possíveis porque existe uma proximidade entre esses ácidos. Ou seja, existe entre eles uma grande atração. E dessa forma, as ligações elas podem ser estabelecidas. Quando nós analisamos essa estrutura molecular, nós percebemos, por ela ter feito essas diversas ligações de Van der Waals, ela automaticamente ela se tornou uma molécula mais estável. Sendo assim, não vai ser uma molécula fácil de ser quebrada. Ou seja, nós vamos ter que exercer uma força maior para romper essa estrutura molecular. Nesse caso, vai precisar de um alto ponto de fusão. Estruturas moleculares que possuem essas características que eu disse para vocês, elas são consideradas a temperatura ambiente como gordura. E se for diferente? Aqui nós temos uma estrutura maior, tá? Formada por diversos ácidos gráficos, como o anterior. No entanto, aqui nós ainda temos mais ácidos gráficos. Nós temos 8 ácidos gráficos aqui formando essa estrutura molecular. Só que, quando nós olhamos cada um deles, nós temos ácidos gráficos saturados, mas nós também temos ácidos gráficos monoinsaturados. E que se nós olharmos aqui, esses pontos em rosas, sendo aqui representados, é onde está a insaturação. E como nós vimos que é característica dessa dupla ligação presente ali, ela cria uma curvatura nessa estrutura molecular. Se nós observarmos, essa curvatura vai criar um distanciamento entre esse ácido gráfico e esse. E automaticamente esse distanciamento vai fazer com que nesses pontos não ocorra ligação de Van der Waals. Dessa maneira, nós vamos perceber que as ligações de Van der Waals, elas vão ocorrer só onde a estrutura dos ácidos gráficos, elas estão próximas. E com isso, essa estrutura molecular vai estabelecer menos ligações de Van der Waals. Ou seja, ela vai ser uma estrutura mais instável, mais fácil de ser quebrada. Nesse caso, como nessa estrutura molecular nós temos ácidos gráficos saturados, mas nós também temos ácidos gráficos insaturados, ela vai ser classificada como insaturada.
Entre esses ácidos gráficos vai existir uma pequena atração, porque as ligações de Van der Waals só vão ocorrer onde eles estão próximos. A molécula ela vai ser mais instável, ou seja, não vai precisar uma força muito grande para que ela seja rompida, ou seja, baixo ponto de fusão. Estruturas moleculares que se estabelecem dessa maneira, a temperatura ambiente, elas são consideradas óleo. Dessa forma, nós podemos diferenciar os ácidos gráficos em relação às suas propriedades físicas, associada aí às propriedades químicas, para nós podermos diferenciar um óleo de uma gordura. Dessa forma, nós conseguimos entender as propriedades físicas dos ácidos gráficos.